Em relação ao conteúdo que foi passado nessa primeira parte aqui, alguma dúvida? Tá, então eu vou criar dúvidas. Se ninguém tem dúvida. E quando falta o amor em nós, como que a gente pode se aplicar em amar mais? É único exclusivamente por meio da oração e Deus provê o amor? Ou existe alguma prática que me vai amar mais? Mano, isso aí é um tema mais complicado, hein? Isso aí porque fala do tema da concorrência divina e de como a graça de Deus atua em nós. Parece que é um tema simples, mas não é, tá? Mas você não falou, Luiz, que o cara lá no meio do mato, ele não conhece nada disso e ele consegue viver amor? Então, na simplicidade, se dedique às disciplinas espirituais e confie que a graça do Senhor vai te auxiliar. E o Senhor vai discernir se você está depositando suas forças suficientes que você tem disponíveis naquele momento. Porque, cara, se você acabou de sair, às vezes, do luto de um filho, você vai ter a mesma força quando você tinha do que quando aquele filho estava vivo um dia atrás? Não. Então, as suas forças disponíveis podem, mas Deus é capaz de discernir a quantidade que você tem de força disponível naquele momento. Se você observa que está faltando amor no próximo, você fica quieto, você não é juiz, ou você... Mas às vezes, eu tenho que ver lá no meu planejamento, eu acho que tem um módulo aqui sobre Jonas, que eu falo um pouco sobre isso aí. Mas às vezes, mano, tem intervenções miraculosas do Senhor que nos mostra para nós mesmos e às vezes aperfeiçoa esse amor em nós, sabe? Eu contei para vocês aqui de um jejum que eu fiz uma vez de 72 horas, que eu senti, não contei? Então vou contar rapidão. Que é o quê? Por isso que nós não somos. Eu tava num momento assim bem difícil e um pastor, foi ali que eu descobri que não tem essa desculpa, porque eu ainda defendia, não, pastor de igreja grande não tem como ficar muito cuidando do povo, porque é muita gente, né? Então, ali que eu descobri, um pastor de uma igreja de 6 mil membros, o cara tinha 2 pastores lá, com uma vida simples, a maior igreja da cidade, eles davam conta de cuidar do povo, e cuidava mesmo, não tem desculpa. Tinha o presidente e alguns auxiliares. Eles cuidavam de gente o dia todo. E quando eu cheguei lá, esse pastor, eu estava num momento assim muito difícil, muito, muito difícil. E esse pastor, ele começou a me buscar para ir para academia. Eu nunca tinha ficado de disciplina em academia, entendeu? Eu ia uma semana, faltava 3 meses. Depois de uma semana, aí ele ligava para mim, ele chamava de Luizão. Luizão, o que você está fazendo? Tá de boa? Como eu trabalhava 12 por 36, na parte da noite, de 6 da noite de madrugada, o dia todo, todos os dias eu estava livre. Não, pastor, estou de boa, estou estudando aqui. Falei assim, não, vamos lá para a academia. Todos os dias, de segunda a sexta, ele começou a me pegar na academia. A dona da academia era irmã da igreja, ela dava o controle para nós, porque a gente ia num horário que não tinha ninguém. Era a academia fechada, a gente abria, entrava e malhava. E ficava falando, aí eu ficava sentado, não fazia nada, ficava conversando de Bíblia. Ô pastor, o que você acha desse assunto aqui? Ah, Luiz, eu acho isso. Ah, pastor, eu acho isso aqui. Cara, eu estava estudando esses dias, pastor, eu tô com dúvida nisso. Ô, pastor, vou falar uma coisa pro senhor, eu sou grato isso aqui, mas ó, a igreja tinha que melhorar nisso aqui, não sei o que, né, pastor? Tal. Falei assim, Luiz, não tinha... Cara, que cara... E ele me exortava, e ele me conversava comigo como irmão. Era assim, constrangedor. Aí, não era autoridade de cobertura. E o cara... Aí eu comecei a ficar bombadão. Crescer. E o pastor falou assim, cara, eu tô aqui um tempão, cara, você vem comigo aqui, só fica falando de Bíblia, nem faz direito e cresce, você tá tomando alguma coisa, né? Falei, não, pastor, não tô tomando não. Eu falei assim, pastor, eu tô meio assim de começar a ir pra igreja, pastor, porque eu tô apertado e não dá pra eu ficar trocando, eu não consigo trocar as roupas minhas agora não. E aí eu fui inventar de comprar um monte de camiseta bem barata, peguei acho que 10 camisetas de R$20, assim, bem baratinho numa loja que tinha lá. Eu usei uma vez cada, lavei, perdi 9. Elas ficaram todas assim, ó. Eu falei, pastor, eu tô meio assim. Aí ele depois, ô Luizão, você vai hoje no culto? Eu falei, vou, pastor. Por quê? Porque eu quero que você faça fundo musical pra mim no teclado. Eu, beleza, pastor, vou estar lá. Aí cheguei lá, ele me deu uma sacola, vai ali no banheiro ver, me deu 4 camisetas, cara. Rapaz, eu senti assim, eu senti muito amado por ele, sabe?
E aí, eu tava começando a crescer, porque eu tava com vergonha de ir pra igreja, que a roupa já tava... Aí ele me colocava pra pregar com aquelas camisetas, eu falei, pastor, tô... Aí, um dia, eu falei assim, pastor, eu tô sentindo que o Espírito Santo tá me chamando, porque eu acredito nisso, o jejum é uma convocação, né? Tá me chamando pra fazer um jejum de 72 horas. Eu já fiz várias vezes assim, 72 horas, diretão, sem comer e sem beber nada. Eu me tranco, eu não se mexo muito para não gastar muita energia. Só que, pastorzão, eu conheço o meu corpo. Rapaz, olha só, pastor, é aqui, pastor, tô ficando fortão. E eu conheço o meu corpo, se eu parar, eu vou murchar rapidão. Aí, mas sabe de uma coisa também, pastor? Eu acho que talvez seja esse o Espírito Santo, me convocando para amar mais o Senhor e a espiritualidade do que a beleza do corpo. Aí eu falei, vou fazer esse jejum. Fui fazer esse jejum de 72 horas. No final do jejum, meu irmão, eu estava com ódio. Estava sentindo ódio. Misteriosamente comecei a sentir um ódio. Eu falei, cara, o que é isso? No final do jejum eu estou sentindo ódio. E o que é isso? E o que é isso? E o que é isso? E eu descobri que naquele momento o Espírito Santo estava se utilizando daquilo para mostrar para mim que eu precisava ser aperfeiçoado em amor por 3 pessoas. Que eu vi que tinha um ódio lá no fundinho ainda, uma raiz de amargura. E aquilo começou um ódio tão grande que eu comecei a chorar, não conseguia orar. E eu fiz uma força descomunal e eu comecei a orar assim, Senhor, um por um. E eu fazia essas mesmas orações, Senhor, eu peço que esse, citava o nome, seja mais feliz do que eu em tudo. E que eu me alegre genuinamente ao vê-lo assim. Que ele seja um melhor teólogo do que eu, que ele seja um melhor homem de Deus do que eu em tudo. Que o Senhor, que ele tenha mais frutos do que eu, que ele seja um melhor esposo, no caso ele já era, mas o melhor esposo que um dia eu poderia ser. Que ele tenha um casamento mais feliz do que o meu, filhos mais felizes do que eu. E que eu genuinamente me alegre ao ver isso. Nossa, você pensa como doeu? E eu fiz isso de um por um. Então eu vejo que o quê? Foi uma intervenção, na sua pergunta, foi uma intervenção do Senhor, assim, divina, que me levou a crescer em amor, sabe? E eu creio que a graça é um tema um pouco mais difícil, sabe? Mas tem ordens formais da atuação da graça. Mas eu creio que a graça, ela atua formalmente primeiro. Atua tudo junto na prática, mas formalmente atua primeiramente no intelecto, depois na vontade, depois na ação. A graça, ela nos auxilia nesse processo. Né? Então, não tem matemática não, mas se você talvez sentiu aí, eu sinto também todo dia, o Espírito Santo vai te dar força, meu irmão. Só permaneça firme nessa intenção. Talvez carregar a nossa cruz é ficar sempre vendo que a gente não consegue, está falhando e continuar, né? Podemos continuar? Vamos lá. Vamos responder aqui 3 perguntinhas, né? E os outros amores, Luiz? Você falou lá no início, o amor do pai e tal, amor dos filhos, amor do animal, amor... Nosso objetivo não é definir esses amores, porque senão teria praticamente uma aula para cada um desses amores. Mas o que devemos saber é o seguinte o amor do mandamento é a essência de todos esses amores. E o amor do mandamento vai te ensinar como é que você deve amar sua mãe, que é diferente da forma que você tem que amar um amigo, que é diferente da forma que você vai ter que amar sua futura esposa, que é diferente da forma que você vai ter que amar seu funcionário, que é diferente da forma que você vai ter que amar seu patrão. Esse amor do mandamento nos guia e nos ensina como amar devidamente e equilibradamente cada tipo de relação. Todos esses amores nascem deste amor. E se nascem deste amor, vira praticamente esses mesmos princípios permanecem. Se você deve amar ela com amor conjugal, você deve intentar as mesmas coisas daquilo lá e colocar as forças suficientes relacionadas a ela. Tem essa cobrança. E glória a Deus que tenha, né, meu irmão? O problema é quando deixar de ter. O problema é quando a gente se acostumar, meu irmão, com amar pouco. Porque amar pouco não é amar. Amar pouco é autojustificação. Ofertar pouco não é ofertar, é autojustificação. Cuidar pouco não é autojustificação. Se entregar pouco não é. É todas as forças que tem disponíveis, tá? Vamos lá. Podemos... não, tem outros aspectos, né? Que eu ia escrever aqui?
Recompensa. Quem falou? Você? Bate uma palma para ele. Recompensa. Qual é a recompensa de fazer o bem que o indivíduo deve buscar? Ver o bem sendo realizado. Essa é a recompensa que você vai ter em fazer o bem, tá? É ver o bem sendo realizado. E glória a Deus por isso. Segundo ponto, teologia. Luiz, você está falando demais do amor e da fé. Pessoal, eu gosto de teologia, uai. E demais, senão não trabalharia, dedicaria minha vida à teologia. Mas eu disse para vocês na aula 1, teologia é serviço de amor. Deve ter o esforço do aperfeiçoamento e do aprofundamento, sim, mas se esse esforço não nascer por amor e não viver pelo amor, não vale de nada. Teologia é ferramenta do amor. Outro ponto, fizeram uma pergunta aqui sobre se eu vejo o meu pastor falando um negócio absurdo, ou falando um negócio que não é tão absurdo, mas eu sei que é errado, ou fazendo um negócio que é absurdo, ou fazendo um negócio que não é tão absurdo, mas eu sei o que eu aprendi que está errado. O que eu faço? Eu falo ou não falo? Novamente já falei, não tem matemática exata. O Espírito Santo vai te dar sabedoria em cada caso de como se fazer. Mas a Bíblia diz o seguinte: ah não, eu não vou falar por honra, por autoridade, por submissão. Os apóstolos não tiveram essa submissão é egoísta, porque quem ama, exorta, para que o outro se aperfeiçoe. Inclusive, não deixem de fazer perguntas e questionamentos e discordâncias aqui, porque se você deixar, primeiro, você tira de mim a oportunidade de esclarecer, se houver possibilidade de esclarecimento, ou se não houver esclarecimento, você tira de mim a oportunidade de que eu me aperfeiçoe. Então, se tiver discordância aqui, ou tiver dúvida, pelo amor de Deus, não esconda, William, não fale, porque se você falar, você me dá a oportunidade de esclarecer. Se eu não conseguir esclarecer, você me dá a oportunidade de me aperfeiçoar e talvez mudar para melhor. Tá? Então aqui é um ambiente de fala mesmo. Beleza, William? Vamos falar, o Charles Finney, ele fala agora, nós vamos falar para fechar com as características do amor. Ele diz o seguinte: a lei é amor, a obediência é amar. Então, ele vai falar sobre 12 características da lei. Eu vou citar aqui só 4. Só 4, tá? Primeiro, ele diz objetividade. O amor é de fato lei. Ela é uma lei. Não é o seguinte, subjetividade, não, eu me sinto. Não, você ama do seu jeito. Não, é lei. Não é mera sensação, é uma lei. Eu vou esperar. Não, é uma lei objetiva. Você devotou o seu coração a ser integrante do reino e tem uma lei objetiva. Tá? Segundo, imparcialidade. Isso aqui nós vamos já esclarecer daqui a pouco, tá? Essa lei não distingue pessoas, exige o mesmo de todos. Ela é imparcialidade em que sentido? De natureza de lei. Ela exige o mesmo de todos. Todos, em todos os lugares do mundo. Ela exige o quê? Amor, intenção máxima, devotar as suas forças. Ela exige o mesmo da Daniela, o mesmo de mim, o mesmo do Mateus, o mesmo da Maristela, o mesmo do Lucas. Luiz, mas aquele tem mais forças, esse tem menos. Exige o mesmo, por quê? Porque o princípio é amar, que é desejar o máximo bem e colocar forças suficientes. Se você tem mais força que ele vai colocar suficiente, ele vai colocar as disponíveis e você vai colocar também as suas disponíveis. Então a lei é igual para todos. O que muda, como eu disse, são esses meios de se buscar. Mas a lei você cumpre o quê? Na intenção, na busca e colocar as suas forças. É igual para todos. Não, mas é que acabei de me converter. Irmão, você se converteu? Então é isso. Agora, uma coisa é a queda da fraqueza. Beleza, mas isso não significa que não seja lei. Tem gente que eu não estou conseguindo, eu queria ofertar mais, não estou conseguindo, o Senhor me ajuda. Está reconhecendo que está errado? Está colocando suas forças disponíveis e necessárias? Deus vê a intenção. Tá? Ela exige de todos, pastores, não pastores, diáconos, presbítero, pregador, não pregador, missionário, evangelista, vice-deus, querubim, qualquer um. E número 3, eu falei que é 4, eu vou falar 3. Praticabilidade. Imagina só, Thales, você joga vôlei. Então você pula. Você é um cara que pula bastante. Imagina só, eu chego em você agora, sou seu rei, e eu digo o seguinte: se você não pular aqui agora 10 metros, eu vou te matar porque você não cumpriu a minha lei.
que você acha dessa lei? Lascou. Essa lei é lascou? Ó, a característica dessa lei, segundo o Tales, é lascou. Quem concorda com ele? O que você acha dessa lei, William? Tem que cumprir, né? Tem que cumprir? O que você acha dessa lei, Jari? Impositivo. Ditatorial. Ditatorial. É arbitrária. Por que, Jari? Porque deseja, faz porque eu quero. Não tem um fim. Faz porque eu quero. É exatamente isso aí. Agora, um dos aspectos disso é o seguinte: a boa lei só exige o que é praticável. Quem não tem perna pra pular? Quê? Quem não tem perna? Exato. Mas quem tem perna, você consegue pular 10 metros? Exato. Então, se exigir algo de alguém que não seja praticável, me torna um tirano. Portanto, uma lei pura de um Deus puro tem como característica praticabilidade. É praticável. Então você nunca vai poder se justificar diante de Deus. Deus, a sua lei não era praticável. Não dá para fazer. Porque o amor dá. Mas Luiz, a Bíblia diz que ninguém consegue cumprir a lei. Ninguém consegue, não é por capacidade, é por querer. A gente não quer. Eu não quero mudar. Eu não quero ofertar, eu não quero perdoar, eu não quero ceder, eu não quero que o meu coração pare de desejar aquela vingança. Eu que não quero. Por isso todos pecaram, porque todos corromperam e continuaram em corromper e endurecer os seus corações. É eu que não quero, porque é simples. Sabe o que é simples? Para de ver esse site, para de humilhar, para de ser egoísta, para de ajuntar para si tesouros na terra. Para! Mas por que você não para? Porque você não? Porque eu não quero. É por isso que Paulo diz assim, a lei é perfeita. Se você fala que Deus dá uma lei que é impossível me praticar, a lei é má. Não, a lei é perfeita. Ruim é quem? Ruim sou eu. E a lei perfeita revelou o quanto eu sou imperfeito e sujo. Então a lei de Deus é praticável sim. Tem gente o seguinte, não, a lei de Deus é impraticável, né? Então como a lei de Deus é impraticável mesmo, o negócio é eu ter fé, eu acredito, então não vou mais botar as minhas forças suficientes. Anátema. Anátema. Entendeu? Usar a teologia e se apegar a uma teologia que me tire o jugo de Jesus. Essa é a verdade, o jugo de Jesus. Tomai sobre vós o meu jugo. Eu expliquei para vocês na aula 1, o que é jugo de Jesus? O que é jugo? A teologia de Jesus. E a teologia de Jesus é o quê? Isso. Qual é a chave hermenêutica de Jesus? Reino de Deus. Qual é o centro? Toda a lei e os profetas dependem disso. Amor. Continuemos? Alguma pergunta? Não? Então vamos lá. Eu vou ler aqui para vocês, pessoal. Não vai dar. Mas qual que é o quarto item? Não, é 3. É 3 que eu coloquei 4 aqui, mas é 3, tá? E as 21 características? Vamos começar a falar agora. Essas 3 características é da lei. Então eu falei assim, a lei é amor. O cumprimento é amar. Falamos 3 características da lei que Deus dá, ou seja, da parte de Deus, o dado, o preceito. Nós vamos falar agora de 21 características sobre o nosso ato de amar. Tá? Só que, pessoal, não dá tempo para falar das 21, tá? Então, infelizmente, eu vou ter que abrir mão de desenvolver, assim, exaustivamente cada um desses aspectos, tá? Eu vou ter que selecionar alguns que eu considero mais importantes, mas pelo menos eu vou citar. Pelo menos eu vou citar. Todo sábado eu tenho aula na faculdade de teatro feminista. Eita! Aí o que acontece? Essa professora, ela, igual na aula de ontem, ela espalhando várias baboseiras referentes à Bíblia. Que eu sei que tá errado, obviamente. Aí ontem eu tava sem voz, e aí na hora que ela começou a falar as maluquices, né, em relação à Bíblia, e tem eu e mais uma colega na minha sala que tem conhecimento bíblico, né? E aí ela começou a dizer, porque os evangélicos, os católicos, dá um exemplo.
porque os evangélicos e as católicas, elas não tomam anticoncepcional porque a Bíblia proíbe. E aí, falando mais um monte de coisa. Só que a questão é, eu preferi não entrar em debate, porque eu era ali a única na sala que poderia fazer isso. E aí, toda aula, ela remete sempre pegando algumas coisas referentes à Bíblia e distorcendo. E então, seria falta de amor da minha parte de não falar a verdade na aula, ao invés de me abster? Responde pra ela, Jari. Responde pra ela, Jari. Depende Ótima resposta, perfeito. Depende do que, Jari? da intenção. Da intenção. Eu acabei de falar. Esses casos, as respostas, o que é absoluto? O amor, a nossa volição de desejar o máximo bem e de colocar forças por isso. E a intenção. Isso é o absoluto. Agora, esses casos particulares, a forma de se aplicar isso aí muda. Então não tem como te dar uma... Porque eu vou virar um outro ditador. Eu vou transformar agora, na minha teologia, numa matemática exata que vai transformar pessoas em objetos. Porque a gente lida de igual forma é com objeto. Você adestra de igual forma é cachorro. Ser humano não. Eu não posso te dar aqui uma fórmula igualitária que você vai lidar com todos os professores, com todos os alunos, não. Então, nesse momento, você vai ter que pedir discernimento ao Espírito Santo para saber qual é o bem maior naquele momento. Mas se no mais profundo do seu coração, que o Jari falou, a sua intenção pura e genuína for buscar o máximo bem, você cumpriu a lei. Porque quem amou, cumpriu a lei. E se você teve o discernimento, às vezes foi difícil você ficar calado, dá vontade de falar, então você teve que empenhar forças o suficiente para ficar quieto, porque você sentiu que naquele momento o melhor era ficar quieto. Pensa como é difícil para mim colocar essa força. Tava nas aulas, às vezes eu tava doido assim, e às vezes tinha discernimento, eu acreditava que tive que colocar força para ficar quieto. Às vezes você vai ter que colocar força para falar. Então... Aconteceu comigo também, né? Nem sempre compensa falar, né, Luiz? Sim. A mulher falou assim pra mim, tá acontecendo essas coisas porque você é recém-convertido, né? Mas ela que tava fazendo o inferno todo, né? Aí quando eu fiquei calado, o Espírito Santo falou pra mim, eu te calo pra evitar, pra cuidar da essência, né? Pra não acontecer coisa... E quando eu saí do perder dela, cara, o Espírito Santo falou, é ela que tá fazendo o inferno. Eita, rabai. Mas eu ia me prender, né? Se eu deixasse... Teve uma vez que aconteceu um negócio parecido comigo, uma história, não vou citar o nome não, mas ela tá, eu acho que entre as 2 ou 3 maiores igrejas batistas aqui da cidade. Eu não sei, assim, mas é uma igreja batista bem conhecida aqui na cidade e grandinha. Aí eu mudei pra lá, comecei a congregar lá, o pastor começou a me chamar para viajar com ele, viajei algumas vezes com ele, acho que umas 2 ou 3 vezes. E ele falou assim, cara, eu sou muito convidado para pregar porque eu já fui itinerante, já preguei em estádio, assim, papapá. E de vez em quando alguma igreja me chama para pregar e eu queria te enviar para me substituir. Eu falei, pastor, muito bom, porque eu quero te conhecer mais, tal. Ele me deu livro sobre liderança, queria me integrar na igreja, né? Beleza. Aí, um dia eu escrevi um texto sobre amar a Deus, olha só o título, ofertar a Deus não é dar à igreja. Pesado, né? Porque Deus escolheu ser ofertado no irmão. Eu tive fome e me deste comer. Se a sua oferta é completamente administrada na igreja, em cuidado de fato, e você tenta discernir também que a intenção é essa, amém. Agora, se já não é para Deus, é para um clube. Tem problema ofertar para um clube? Não tem problema ofertar para clube. Alguém aqui é sócio de algum clube? Ninguém é sócio de clube aqui? Olha ali, ó. O Jari, é problema ou pagar o valor ou ofertar? Não é problema. Agora ele não pode dizer que é oferta para Deus. Que é povo de Deus, que é igreja de Deus. Beleza? Aí eu escrevi esse texto. Esse texto deu um bafafá na igreja. Deu um bafafá, não somente aqui na igreja. Fui citado em reunião de obreiro de outra cidade. Aí um pastor de outra cidade me chamou para ir lá debater com ele sobre isso. Você foi? Eu iria ir, mas foi cancelado. Mas às vezes foi do Senhor, né? Porque eu vou ser bem sincero, eu me senti ofendido com esse convite.
Eu me senti ofendido. E o meu coração naquele momento... Ah, lembrei o que aconteceu. Eu me senti ofendido. Meu coração naquele momento estava voltado assim, eu vou lá, eu vou destruir esse cara na frente da igreja dele. Eu vou fazer ele passar vergonha. Quando eu vi, cara, a minha intenção não é amor. Eu falei o seguinte, eu vou cancelar e vou passar a vergonha de dizer que eu sou fujão. Mas é melhor eles me chamem de fujão do que eu usar o falso amor e a teologia para constranger, para humilhar. Então eu cancelei. Foi ele que cancelou, não. Eu cancelei. Fui chamado de fujão, de covarde, de medroso, em nome do discernindo naquele momento. E aí o que aconteceu? Eu estava fazendo um trabalho voluntário para essa igreja o dia todo naquele dia. Chegou esse pastor, do nada. Aí ele começou a falar assim, cara, é Deus mesmo, eu estava querendo achar você. Estava querendo encontrar você mesmo, que eu preciso conversar com você. Mano, eu gostava muito dele. Muito dele. Muito dele, sim. E ele chegou, eu acreditava que ele era o homem de Deus. Eu pensava que aquele texto para ele para mim era o que ele pregava. E aí ele chegou, mas começou a me destruir, cara. E como eu gostava muito dele, viajei com ele, eu contei feridas que ainda me doíam nele. Sabe o que ele fez? Ele começou a tacar tudo. Você é ferido. E eu comecei a olhar para ele e dizer o seguinte: pastor, mas o que está errado do texto? O que está errado do texto? Vamos ler. Aí eu li e ele fazia assim. Aí ele disse assim para mim, cara, não tem nada... Eu falei assim, o que é contrário ao evangelho? Não tem nada contrário ao evangelho não, cara. Mano, o negócio é o seguinte, o negócio não é o que está errado do evangelho, o negócio é que eu tenho conta para pagar no final do mês. Entendeu? O negócio é que eu tenho salário de pastor para pagar no final do mês. Aí eu ia começar a debater com ele. Eu falei assim, então pastor, então a causa não é mais o evangelho, a causa ou a intenção final é o... Aí quando eu ia falar, eu senti no meu coração essa voz. Fica quieto. E eu fiquei quieto, né? Então, pode ser que tem momento que o Senhor faz a gente se calar, né? Mas tem momento também que o Senhor faz a gente se falar. Mas tudo isso, calar ou falar, deve ser movido pela intenção útil. Vamos começar então sobre atributo 1 do amor. Eu falei atributo da lei, amor, agora eu vou falar do ato amor, ou seja, o amar, entendeu? Então eu falei, tem 3 atributos da lei, o Charlie Phillips apresenta 12, eu apresentei 3, mas ele apresentou 12. Atributo 1 do ato de amar, voluntariedade. O que isso significa? É a decisão da vontade. Lembra que eu falei que os outros amores não são decisão? Sim, voluntariedade. Lembra que eu falei que os outros amores não são decisão? Esse é. Esse não é nada involuntário. Esse não é nada eu sentir. Não, esse é a decisão. É a decisão voluntária. Decida. E voluntariedade pressupõe liberdade. Você não pode forçar. Deve ser livre. Porque se não for livre, não é voluntária. Se não for voluntária, não é amor. Porque não é decisão de intenção pelo máximo bem. Vamos pular isso aqui porque esse daqui é longo lá. Mas eu quero chegar em alguns que é mais importantes. Então é decisão. Esse amor é decisão. Os outros não são decisão. Exemplo que eu dei. Jari, você está casado. Yasmin morre. Você fica triste. Se amor é uma decisão, por que você simplesmente fala assim, eu tiro esse amor dela e paro de sofrer? Você consegue? Porque esse tipo de amor não é simplesmente uma decisão. Talvez lá no início se desenvolver foi, mas ele no seu absoluto, esses amores particulares não são somente decisão, mas o amor essencial do mandamento é decisão voluntária. Depois ele casa de novo. Decisão. Tá querendo complicar. Já vai. Beleza? Segundo ponto que eu já falei aqui, liberdade. Liberdade. Se não for escolha livre, não é responsável. Se não é responsável, não é de amor. Por exemplo, você está num joguinho aí, você vai lá no... vou contar uma história. Essa história foi que a Dani... Você tá falando primeiro ou segunda? Primeiro, voluntariedade. Segundo, liberdade. Ok. Tá? Vou contar uma história de liberdade, que eu ia falar do joguinho aqui, né? Por exemplo, imagina que você tem um joguinho e você manda o bichinho ir lá. Quem é responsável por o bichinho ter ido? Você ou o bichinho? Você, porque o bichinho não tem liberdade. Vou dar um exemplo para vocês. A Daniela fala que quando nós era criança eu batia nela. Mas na minha memória, só um dia eu bati nela. Só lembra minha mãe.
Só um dia eu bati nela. Sabe quando foi? Quem lembra do joguinho do Orkut Fazenda Feliz? Estávamos viajando, fomos lá na casa de algum parente nosso lá, fomos no computador, no Orkut, mexendo no Orkut, que naquela época não tinha, todo mundo tinha computador, né? Aí a gente foi lá no Orkut e eu vi que no Orkut tinha um joguinho Fazenda Feliz. Aí eu abri a minha Fazenda Feliz. Aí eu tô lá fazendo tudo, fiz tudo que ia dar pra fazer, tinha que esperar carregar e crescer. Aí a Daniela falou, deixa eu entrar no meu pra fazer. Aí a Daniela foi entrar no dela. Aí a Daniela falou, vou visitar a sua. Eita, acabou. Aí eu falei, vai.